E aí, gente linda! Esse é o Vozes da Cor Podcast, uma produção da Crede 12, através da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola PNIRQ e dos Agentes de Gestão da Inovação Educacional AGIs. Hoje a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre o trabalho de uma voz, assim, muito potente na literatura brasileira atual. Temos aqui um artigo acadêmico bem interessante que analisa como a Jarid Arraes, que é poetisa e cordelista, usa o cordel, sabe? Como uma ferramenta de ativismo negro feminista. Nossa ideia aqui é entender melhor essa ponte entre arte popular, história e, claro, a luta social. Ok, vamos lá então, para a gente começar. Quem é Jarid Arraes? O artigo fala um pouco sobre ela, né? Sim, sim. Ela nasceu em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, em 1991. E o interessante é que ela já vem de uma família de cordelistas. Então, tipo assim, essa cultura popular já estava ali desde cedo para ela. Ah, que legal! Isso já dá um contexto, né? Com certeza. E depois ela se mudou para São Paulo, participou de coletivos importantes como o Preta Simoa e até fundou o Fêmica. O artigo deixa bem claro que o objetivo dela é dar visibilidade mesmo para os feitos de mulheres negras. O que é fundamental, né? E super alinhado com a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas. Exatamente. E a forma que ela escolhe para fazer isso é o cordel. E aqui tem uma coisa fascinante, que é a história do próprio cordel, né? Conta mais! Ele veio lá de Portugal, onde era conhecido como literatura de cego, vendido em folhetos nas feiras. Aí, chegando no Nordeste brasileiro, ele meio que absorveu a nossa tradição oral, do repente, sabe? Sei, aqueles livretos com versos rimados. Isso, com métricas específicas, tipo a cestilha, que é bem comum. E o artigo que a gente está usando traz um conceito que eu achei muito bom: cordel jornal. Cordel jornal? Como assim? A ideia é que o cordelista não só conta um fato como um jornal, mas ele também interpreta, ele dá a opinião dele, ajuda a formar uma visão sobre aquilo. É diferente do jornalismo que busca, né, aquela objetividade. Entendi. É uma escrita que já assume um ponto de vista, então. Perfeito. Assume um ponto de vista, reforça valores, uma visão de mundo. É parcial nesse sentido. E isso conecta direto com o ativismo que a gente falou no começo. O artigo até cita a Sojourner Truth, né, com aquele discurso famoso: "Eu não sou uma mulher". Sim. É uma ótima referência para mostrar como as pautas das mulheres negras, historicamente, nem sempre eram as mesmas das sufragistas brancas, por exemplo. Muitas vezes a luta primeira era para ser vista como humana, né? Exato. E a obra da Arraes, pelo que o artigo analisa, parece que vem preencher justamente essa lacuna, uma lacuna educacional, histórica. Isso, o artigo argumenta que é um vazio deixado por um silenciamento, né? Se a gente conectar isso com o feminismo negro de forma mais ampla, a gente vê a crítica àquela ideia de uma mulher universal, sabe? Sim, como se todas as mulheres vivessem as mesmas coisas. Exato. E pensadoras como a Lélia Gonzalez, por exemplo, já apontavam como raça, classe, sexualidade. Tudo isso se cruza e cria experiências muito diferentes. O feminismo negro vem para questionar estereótipos racistas: a mãe preta, a mulata, a doméstica. Aqueles estereótipos que a gente infelizmente conhece. Pois é, e toda a desumanização que veio do colonialismo. Então, a arte da Arraes, nesse contexto que o artigo apresenta, é uma forma de resistência mesmo. É recontar a história, mas pela ótica da mulher negra. Desafiar o silêncio. E é aí que a coisa fica muito interessante mesmo, porque o artigo analisa especificamente a coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. A Arraes resgata umas figuras, assim, essenciais. Por exemplo, Dandara dos Palmares. Dandara. O artigo ressalta muito isso. Ela não era só a esposa do zumbi. Era uma líder por si só, forte, que preferiu a morte a voltar para a escravidão. E a Arraes provoca no cordel, né? O artigo cita um trecho, algo como: "Por que só lembram do zumbi no dia da consciência negra?" Exatamente. O trecho é: dia 20 de novembro, dia de lembrar zumbi. É também dessa Dandara que devemos incluir. É direto ao ponto. Muito forte. E quem mais? O artigo fala de outras. Fala assim. Fala de Carolina Maria de Jesus, escritora, poeta, artista, uma figura incrível.
E o cordel da Raiz aponta como o racismo, o elitismo, tentam apagar a importância dela. Mas o legado resiste. Tem um trecho sobre isso também, né? Tem. Por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala. Mas tamanho preconceito, seu legado jamais decala. É quase um chamado para não deixar esquecer. E tem a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra parlamentar no Brasil. O cordel aqui vira quase um material didático, né? Para suprir a falta dessa história na escola. Exatamente. O verso que o artigo destaca é: nas escolas não ouvimos essa história impressionante, mas eu uso meu cordel, que também é importante. Fica clara a intenção pedagógica. E a Qualtune? Uma princesa africana que virou líder quilombola aqui. Uma história pouco conhecida. Pouquíssimo conhecida, e a Raiz usa a história dela como inspiração para a luta hoje. Tem um trecho que diz: quando penso em Aqualtune, sinto o encorajamento, a vontade de enfrentar, de mudar neste momento tudo aquilo que é racismo. É sobre fortalecer a identidade, né? Com certeza. O artigo menciona mais alguém? Menciona Esperança Garcia, considerada a primeira advogada negra do Piauí, por uma carta que ela escreveu no século XVIII, denunciando maus-tratos, uma coragem imensa. Nossa. E a Raiz celebra isso. São inúmeras mulheres que peitaram toda a luta enfrentando o racismo. Fala também de Luísa Maim, Mariana Crioula, exemplos de resistência, mostrando que, se entregar não é opção. Fica muito claro, então, que o trabalho dela é intencionalmente ativista, como o artigo conclui. Não é só contar a história. Não mesmo. É para inspirar, para gerar empatia, para encorajar outras mulheres negras a serem protagonistas. É um ativismo pela memória. E isso levanta uma questão bem importante, que o artigo também toca. O papel dessa arte popular como o cordel na construção da nossa memória coletiva e na luta por justiça social, né? Exatamente. Principalmente quando a gente pensa em como a história oficial muitas vezes simplesmente apaga certas vozes. O cordel da Raiz, como analisado, vira um ato de resistência contra esse apagamento. Uma ferramenta pedagógica e política muito potente. Sem dúvida. É um jeito de tornar concreto o reconhecimento e a valorização da história e cultura afro-brasileira que a própria lei busca garantir, mas que a gente sabe que na prática, nem sempre acontece. Pois é. Então, para a gente ir fechando, que reflexão final essa nossa conversa sobre o artigo nos deixa? Como esse resgate e essa divulgação de histórias usando linguagens como o cordel, que são acessíveis, que têm raiz na cultura popular, como isso pode de fato mudar nossa forma de ver o passado e, mais importante talvez, impulsionar ações agora, no presente? Fica essa pergunta, né? E também, que outras manifestações culturais que estão aí ao nosso redor cumprem esse papel vital de guardar memória e de alimentar o ativismo? Algo para a gente pensar. Com certeza. Bom, pessoal, este foi mais um episódio do Vozes da Cor Podcast. Aqui todas as cores têm voz. Até a próxima, galera!